E Luca, o governo dos Estados Unidos autorizou a Ucrânia a lançar mísseis de longo alcance contra a Rússia. Esse armamento é de fabricação americana. Como é que o Kremlin reagiu a essa autorização? Lembrando que isso vem nessa reta final do governo Biden. Exatamente, foi uma autorização que aconteceu ontem. O presidente Biden disse que esses mísseis de longo alcance, que podem ter até 320 quilômetros de distância, o seu alcance do ponto onde são lançados, poderiam ser utilizados pelos ucranianos para atingir a Ucrânia, para atingir a Rússia, principalmente na região de Kursk, que é a região de Belgorod, regiões onde militarmente já há uma presença ucraniana forte. Nesse sentido, o Kremlin respondeu dizendo que, caso isso aconteça, os países que fabricaram tais mísseis serão retalhados também, serão responsabilizados mais do que os próprios ucranianos, porque estão dando o aval para atacar o território da Federação Russa. Isso veio através de um comunicado oficial do Kremlin, através de Dmitry Peskov, mas não houve, por enquanto, comentário americano, porque nós sabemos que o presidente Biden segue na cúpula do G20. Inclusive, hoje, ele fez bastante pressão, Thiago, para que os líderes do G20 pressionem o Hamas para assinar um tratado de cessar-fogo com o Estado de Israel e essa guerra possa ser finalizada. Ele disse que apenas o grupo terrorista estaria sendo contrário aos termos colocados e que ele representa o único entrave para a paz, já que Israel já teria se acertado com os Estados Unidos em relação aos critérios estabelecidos para um cessar-fogo imediato. Como sempre, a gente vai ficar aqui de olho nas duas guerras que continuam no mundo, no aspecto mais regional, global, enquanto tantas outras, infelizmente, ainda acontecem no continente africano, na Ásia, até mesmo na América Latina. É um tempo difícil para ser repórter, Thiago. Sem dúvida. Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pan Europa, também presente em todos os continentes. Bom trabalho para você. Aliás, já madrugada de terça-feira aí na Europa, bom trabalho. Olha, Dora Kramer, a gente fala sobre a questão das guerras, Dora, nessa discussão do G20, de que forma o governo brasileiro, que tentou poupar um pouco a Rússia lá na frente, para que a declaração final poupasse um pouco a Rússia e também poupasse a própria Palestina, os palestinos, de que forma o governo brasileiro conseguiu avançar, mas também talvez não conseguiu emplacar algumas discussões nessa reunião do G20. 2 pontos antes da internet nos criar, da tecnologia nos criar esse entrave. Eu estava falando de um ponto que foi da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, e o outro ponto do documento final, a diplomacia brasileira teve aí um ganho, porque os países do G7, os países mais desenvolvidos, faziam pressão para que houvesse declarações mais explícitas, citando o nome. E as declarações, no fim, foram genéricas, pedindo cessar-fogo no Oriente Médio, pedindo a paz na Ucrânia. Isso não quer dizer nada, quer dizer alguma coisa em termos de posicionamento, mas em termos de criar uma divisão, porque essa era a preocupação do governo brasileiro, não queria, finalizando a presidência do G20, terminar uma reunião sem o documento final. E por que a unanimidade é importante? E documento do G20 só vale se tiver o apoio de todo mundo. Por que é importante essa unanimidade? Porque um G20 dividido é um G20 que perde relevância na abordagem dos temas que interessam ao mundo.